Como lidar com a falta de intimidade no casamento? E aí eu quero pegar em cima dessa palavra, né? Que essa palavra você trouxe até a palavra prostituta aí, né? Sim, sim, a E Bíblia é a aí, e mensagem. aí eu preciso falar nisso, que às vezes um casal, por falta de intimidade, o cara vai procurar a prostituta. Tem Recorre, né? muitos homens que procuram a prostituição porque não conseguem ter intimidade em casa. Aí a pergunta é, Como lidar com a falta de intimidade no casamento? como a gente vai lidar com isso para não desdobrar nessa palavra aí, Tainara e nosso querido Diógenes. Posso começar? A gente veio conversar, e é uma conversa que a gente tem sempre, né? Ajudar casais, eu sei que arde no coração de vocês. Como nós vemos famílias se deteriorando, acabando e não buscando ajuda. Eu fico enlouquecida. Eu vejo mulheres, né? Amigas, mulheres, de uma forma geral, buscando. Quando cria uma instabilidade no casamento, busca uma nova área profissional, vai se aperfeiçoar naquela área, ou está num trabalho, quer ser melhor, quer ganhar uma promoção, quer ganhar financeiramente melhor, ela busca um aperfeiçoamento, ela se imerge, né, em cursos e tudo mais. E quando é para o seu casamento, quando ela está vendo que ele não está indo bem, ela acha que não precisa de buscar ajuda, que não precisa de buscar uma forma de melhorar. E eu vejo que isso dentro da intimidade tem tudo a ver também. Você falou o que fazer, né? Quando percebe que não existe Que não tem intimidade, intimidade. ou quando tá. E eu vejo muitos casais chegando nesse lugar de traições, de masturbação, de acesso à pornografia, que tá Uau. assim uma loucura, e não querem buscar ajuda. E aí a gente está numa sociedade que a mulher está achando já normal o marido acessar pornografia. Ah, porque o marido da fulana acessa. Ah, porque os grupos toda hora chega mensagem de pornografia. É coisa Ah, de porque já virou homem. normal, é coisa de homem. Você liga a televisão 6 da tarde, é um ato pornográfico que tá passando. Sim, sim. A gente vai para o TikTok, se a gente olhar com os olhos reais, é pornografia o tempo inteiro, é uma dança, é uma ultrasexualidade o tempo inteiro passando na nossa frente, né? E isso muitas vezes tem tirado os casais de um lugar de intimidade. O Diógenes fala muito para os homens sobre os três altares de uma casa, né? Que é o altar de oração, o altar mesa e o altar cama do casal. Sim. É um altar, existe derramamento de sangue naquele lugar. Sim. Existe uma aliança sendo comprovada naquele Sim, lugar. sim. E os casais têm maculado esse altar das suas casas com todas essas atitudes, né? Pornografia, masturbação, individualidade, mulheres, eu tenho lidado com muitas mulheres que foram feridas na sua sexualidade lá na sua infância e que ainda não conseguiram atingir uma plenitude de intimidade com seus maridos, mas não querem tratar sobre isso. Ah, não, mas é porque eu não gosto. Ah, porque... E aí o marido cobra dela, né, uma disposição sexual e ela não tem, mas ela acha que aquilo é normal. Sim. E não acessa aquela dor que ela teve ali para viver uma plenitude conjugal. Religiosidade tem trazido muito isso para os casamentos também, né? Demais. Onde o sexo tem virado um tabu e a gente esquece que tem um livro inteiro ali na Bíblia, Cantares de Salomão, vai descrever, né, toda uma parte íntima de um noivo e de uma noiva, que é lindo, que é maravilhoso, que é poético de se ler. E a gente tem criado tabus e criado um distanciamento de intimidade dos casais cada vez maior. Dentro do nosso casamento, a gente, eu posso falar, não sei se você vai concordar, mas a gente percebeu que existia uma intimidade disfuncional. Nós tínhamos muita intimidade, sexo pra gente nunca foi um grande problema, mas ele já foi muito disfuncional. Um olhar muito disfuncional, a gente não entendia o sexo como ele foi criado para ser, para nós ele era para o nosso bel prazer mesmo, única e exclusivamente para eu ter prazer, para ele ter prazer. Nós temos algo incrível que quando nós nos casamos no civil e ficamos casados no civil por 3 anos, nós só nos casamos no religioso 3 anos depois, que foi em 2015. E quando o Diógenes me pediu em casamento, para ser um casamento religioso, que a gente fez na igreja e fez com o padre Rodrigo nos orientou, falou, olha, vocês podiam ficar até o dia do casamento sem ter relações sexuais. Rapaz, eu nunca vi nada difícil na minha vida. Você achava que ser homem-bomba era difícil, Rapaz, né, amor? Eu já fiz curso de céu, eu já fiz muita coisa na minha vida, mas essa daí pra mim foi a mais... Porque a gente já vinha de uma vida muito promíscua em relação à sexualidade desde jovens, né? E a gente se conheceu tendo relação sexual na primeira noite nossa de se conhecer.
Então, você chegar para um casal que teve relações sexuais a vida inteira, tá com 2 filhos em casa, né? Falar assim, não, agora a gente pediu em casamento em junho e a gente ia casar em setembro. Você fica esses 3 mesinhos aí sem. A gente, como assim? Que 90 loucura! dias. E aí, na hora, mas a gente entendeu e, graças a Deus, foi uma das primeiras coisas que a gente teve obediência, né? Uma obediência mesmo, sem argumentar. Do tipo, vamos só obedecer para ver o que que dá. E foi um período que ressignificou muita coisa da nossa sexualidade, né? Pode até parecer pouco, 3 meses, assim, né? Eu, quando ele propôs mesmo, falei, isso é fácil, hein? Isso é tranquilo, rapaz. Teve nada No de terceiro dia, igual você fazer jejum. Às vezes você esquece de comer e passa um dia, às vezes, sem se alimentar. Mas vai do dia Louco do tá no jejum, jejum. às 10 horas da manhã você tá brocado. E esse daí, pra mim, como homem, foi muito difícil. Nossa, foi muito... Uau. E você sentir na carne, aí você vê a questão da dependência, entendeu? Do culto, aquela satisfação. Uhum. Isso é Prazer muito, da carne O mesmo. prazer isso é muito carnal. perigoso. Intimidade é uma coisa que a gente bate demais, cara, nos homens, numa maçonaria. O porquê? O homem tem uma... Ele olha para isso de uma maneira já deturpada, disfuncional. E eu acho que esse tema intimidade envolve muita coisa. Primeiro, eu já tive alunos que eu atendi no meu consultório, a qual o cara estava acabando com o casamento dele, que eu virei para ele e falei assim, irmão, procura um médico, faz um hemograma, toma umas testas que o seu problema só é hormonal. Sim. E o cara resolveu aquela situação. Por quê? O cara vinha numa sensação de estresse tão grande, ele vinha perdendo o eu dele tão grande, e a gente tem que achar essa simetria de corpo, mente e espírito. Sim. Entendeu? E também vícios como pornografia, essa coisa. Então, assim, a gente não tem... Como é que eu vou te falar? A gente tem uma maneira dura de lidar com isso. De fazer os homens enxergar com relação à masturbação, com relação... Você falou sobre prostituição. Sim. O dia que o cara entender o papel dele como sacerdote, e no maçonaria a gente fala aqui que é a corda de caranguejo que uma vida sexual traz para um cara que impede a vida dele, que sequestra aquela energia que ele poderia estar dedicando a Deus com várias relações sexuais. E se ele entendesse um pouco mais essa espiritualidade, ele não fazia. Tenho certeza. Então, pra gente, essa questão de intimidade entre eu e a Tainara, a gente achava que a gente tinha demais. Uau. E que era tudo perfeito. Não, a gente tinha frequência, a gente não tinha intimidade. É isso. Eu costumo falar até um pouco, a gente tinha resistência. É. Entendeu? E quando a gente foi mergulhando no evangelho, na palavra, e a gente foi vendo aquilo, opa, peraí, a gente vai se moldando, se podando e fala assim, cara, é difícil falar já com filhos, dentro de casa, que a gente estava fazendo isso de uma maneira errada. É. Você vê, 3 meses, cara. 3 forte. meses de você chegar num extremo, assim, de sonhar. Teve um dia que acho que foi 2 dias antes do casamento, né? Ainda bem que tava perto, né, amor, do casamento. Não, eu falo pra você. Mas, sim. 2 dias antes do casamento, eu queria desistir de casar. Sim. Olha só. Falei, não, a gente não precisa nem casar mais, não. Vamos ter aqui o que a gente sempre teve aqui. Tá virado. Não, eu quero é voltar ao Do Larga a mão tanto, disso. do tanto que a gente foi tentar. E é uma coisa que até hoje pega muito em mim, né? Ontem a gente conversou a respeito disso. A gente estava conversando a respeito. Entendeu? Sobre essa questão de carne, sobre essa questão dessa velocidade. Sim. E isso atrapalha em muita coisa. Pulou muita. No meu caso, eu senti que eu já perdi muita energia vital com isso. Eu sempre falo que é o domínio próprio que você precisa exercer, né? Domínio Esse próprio. domínio próprio precisa exercer. Mas a gente tá falando dos homens aqui, mas isso também é para as mulheres, né? Muito. Porque a gente tá falando dos homens procurar intimidade fora, mas hoje as mulheres também estão procurando muito, Mas- né? mas- Meu acredita Deus, meu Que Deus. principalmente os homens, por exemplo, uma coisa que essa que a gente falou, amai os vossas esposas como Cristo amou a igreja, beleza? Então tá. O ato sexual é uma confirmação de aliança, Sim. entendeu? Só que tem cara preso naquela experiência pornográfica que ele tá lá. Então é aquele cara que vai lá, coloca. A gente já teve alguns relatos. O cara foi lá, colocou a esposa dele, o estereótipo, como se fosse uma mulher dos filmes que ele viu. Sim. Silicone, cirurgia, papá. O cara pesando 200 quilos. Olha só. Mas isso é Entendeu? real. Aí a gente teve que sentar com esse homem lá e falar com ele assim, cara. Aí houve um caso de traição que ele tinha que perdoar, o cara não, aí feriu minha alma. Mas peraí. Você viu o testemunho da mulher pro Anderson falando que higiene pessoal do cara.
não tinha, entendeu? Então, assim, quando a gente vai para Deus, você não vai entregar, você vai entregar o seu melhor. Sim. E se a sua mulher é a sua primeira igreja, você tem que entregar o melhor para ela. Entendeu? Mas o que a Clélia falou é muito sério isso, né? A gente tem tapado os olhos, mas como tem acontecido entre as mulheres. E a Isso. traição para o homem é muito diferente da traição para a mulher. Né? O homem é muito mais mecânico, é muito mais pelo prazer da hora, deixa eu resolver esse problema aqui, e vou e resolvo, e com quantas forem. A mulher não, a mulher ela demanda uma emoção, né? Um sentimento, então é algo muito mais profundo. Para a mulher trair, não é que ela vai ali, eu tô casada, eu vou ali, traio de repente com um homem que. Não. A mulher é um homem que está ali, já beirando ela um tempo, que está elogiando o cabelo, que está fazendo uma coisa que o homem em casa não está fazendo. Ou um homem que está se cuidando e ela olha para o marido dela e fala, nossa, não se cuida. Um homem que elogia as pequenas coisas que dentro de casa ela não está recebendo. Então ela vai se envolvendo emocionalmente. Sim. E acontece a traição. Isso tem acontecido muito. E isso é por falta dessa intimidade, né? Por falta desse Intimidade. cuidado, desse marido que, como ali a gente leu em Provérbios, olha para sua esposa como uma jovem, amável, linda, uma flor que merece cuidado, que merece ser cultivada, né? Sim. Então é muito sério. O assunto intimidade renderia horas e horas, Renderia porque a horas. gente entra em sexualidade. Mas o que eu sempre falo para os casais, busquem ajuda. Sim. Não achem que é Se normal. conheçam, né? Não achem que é normal um homem que acessa pornografia. Não ache normal ele pedir para você acessar pornografia e vocês estarem acessando juntos. Não achem normal ficarem meses, semanas, anos sem sexo dentro de uma casa. Parem de achar isso normal. Para de comparar, mas a vizinha também está passando por isso. Não, todo mundo está precisando de ajuda. Busquem mesmo. ajuda. Não achem que não é necessário ajuda espiritual, ajuda física, ajuda psicológica, que a gente recorra a essas ajudas, É né? isso aí.